E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, trazendo dicas. Você se mudou da casa para o apartamento, do apartamento para casa, ou então resolveu mudar a decoração. O que fazer, como colocar à venda aqueles móveis que você já tem antes de comprar os novos móveis. A gente mostrou no primeiro bloco aqui, no bate-papo com a arquiteta Samara Silva, uma varanda, que é um local onde os móveis estão à venda. Mas aqui nesse apartamento a gente também tem uma outra situação, que é esse sofá de televisão, né, Samara? Que Sim. foi comprado lá no Home Bazar. Sim, nesse caso a cliente me ligou, colocou à venda os móveis da varanda e aí me falou, eu tenho uma sala de TV, um home, queria um daqueles sofás retráteis para a família toda se reunir e assistir TV. E eu tinha no Home Bazar, tinha acabado de chegar essa peça. E ela aproveitou, colocou o outro sofá que ela tinha à venda e aproveitou e também já comprou esse. Porque assim, é uma mão de obra. Já imaginou? Você quer trocar a decoração. Aí você comprou os outros móveis, ainda não se livrou do móvel que você tem em casa. Onde é que você vai colocar aquele móvel? Nem todo apartamento e nem toda casa tem espaço suficiente para guardar o que você quer vender e ainda o que você comprou. Então, e também não precisa estar deslocando, por exemplo, aquele móvel para uma loja para vender, aí se não vender volta para casa. Isso. Ou seja, fica ali onde está até vender, ninguém mexe, não tem esse vai e vem. Exato. Põe para vender, aguarda vender e aí faz as mudanças necessárias. Se tiver qualquer dúvida, liga pra gente, que a gente, como nesse caso, inclusive a cliente me ligou e disse, eu não sei se o sofá cabe, preciso de ajuda, então eu vim aqui, medi, comparei com o sofá, mostrei para ela que cabia e aí ela ficou mais tranquila para realizar a compra. E como a gente vinha falando também no Home Bazar, além dessa compra e venda de móveis seminovos, na verdade muitos novos também, como a gente também já explicou aí no primeiro bloco, o Home Bazar traz uma série de dicas e aí a gente também vai abusar aqui de Samara Silva, que é arquiteta, para trazer algumas dessas dicas pra gente. Por exemplo, quando você abre lá, tem uma dica legal que é a altura do pendente. Às vezes você coloca ali a mesa de jantar e na hora de colocar a iluminação, você não quer aquela iluminação de teto, aquela embutida, você quer colocar um pendente. Aí, que altura deve ficar da mesa? 80 a 90 centímetros nesse caso. Tem muita dica interessante lá no Home Bazar. O intuito é justamente facilitar a vida do cliente de todas as maneiras. Então, a gente sempre traz dicas da altura do pendente, qual a altura que eu coloco meu quadro, a mesa cabe no local, quanto que eu deixo da mesa até a parede. Vou instalar o quadro, em qual altura eu coloco esse quadro. Eu sempre procuro trazer dicas que a pessoa, ao comprar aquele item, claro que tem a nossa consultoria também, se tiver alguma dúvida, a gente está ali para auxiliar, mas também para ajudar o cliente em casa na hora de escolher as coisas. Coisas simples como pendurar o quadro, às vezes gera algumas dúvidas. Então, já aproveitando essa dúvida do quadro, aproveitando que a gente tem aqui 2 quadros aqui atrás, como é que deve ser calculada essa altura na hora de colocar o quadro? Existem algumas maneiras, por exemplo, aqui tem o sofá e uma parede e o teto. Então, hoje a gente coloca mais ou menos 20 centímetros do sofá para o quadro, ou uma segunda maneira de colocar, depende do tamanho do quadro. Nesse quadro, por exemplo, daria para colocar dessa outra maneira, porque é um quadro grande, dividir igualmente a altura do sofá até o quadro e da parede até o quadro. Então, dessas duas maneiras, geralmente funciona, fica uma composição agradável. E ainda seguindo aí essas dicas, aproveitando que a gente está aqui na sala, Samara, às vezes a pessoa compra uma mesa e faz assim, eu quero colocar tantas cadeiras nessa mesa, às vezes até cabe, mas assim, e cadê o espaço para você puxar aquela cadeira de uma forma confortável para aquela que a pessoa que você está recebendo sente ali? É uma coisa que precisa ter bastante cuidado, é essa medida entre a mesa e a parede para justamente você conseguir puxar a cadeira, se sentar e ainda uma pessoa atrás pelo menos conseguir passar. Então, essa medida varia minimamente 60 a 70 centímetros. 60 a 70 da cadeira já aqui ou da cadeira... Da mesa para fora. Por exemplo, da mesa para a parede. Por exemplo, se essa mesa tivesse aqui e a parede fosse... que nesse caso é grande o espaço, mas se fosse aqui mais apertadinho, teria que ter mínimo. Mínimo de 60. Vai depender também muito do tamanho
da cadeira, Também né? um pouco, isso. Porque se for aquela cadeira maior, Isso. né, vai precisar de Uma um cadeira, espaço por mais. exemplo, como essa com braço, já dificulta um pouco mais, ela ocupa mais Ela espaço. tem que Então, sair tudo isso mais tem que para que a avaliar. pessoa entre. Isso. Porque tem isso aqui, ó. Ela tem que sair toda para a pessoa entrar. A pessoa não consegue encaixar de lado, né? Pois é uma mão de obra, é um malabarismo. Isso influencia também. São certas coisinhas que influenciam na hora de decorar. E aí coloco cadeira na cabeceira ou não. Às vezes é muito Depende legal, um muito pouco do bonito. espaço e do formato da mesa. Sempre que dá para colocar, é ideal colocar a cadeira na cabeceira. Muita gente gosta de diferenciar o modelo, coloca duas diferentes na cabeceira e o restante do miolo de outro modelo. Ou tem muita gente fazendo, que eu acho muito legal, inclusive, cada cadeira da mesa é um modelo diferente. Fica muito interessante a composição também. Nas dicas lá do Home Bazar também, a gente acompanhando o Instagram e também o Facebook, tem várias outras dicas. A gente está trazendo apenas alguns exemplos, como o pendente, o quadro, a mesa, mas tem também, por exemplo, a pessoa acha lindo, fantástico, aquela cama. Olha, pode ser até uma cama de solteiro, mas que tenha muito travesseiro. E aí, como arrumar aquele monte de travesseiro, independentemente do tamanho da cama. A gente tem dicas desse tipo, de como arrumar os travesseiros, as almofadas na cama. Então, tem lá 10 composições possíveis. No sofá, como que eu arrumo as almofadas no sofá? Quantas almofadas eu coloco no meu sofá? Quantas almofadas eu coloco na minha cama? Qual o tamanho? Coloco mantinha ou não? Como é a colcha, a saia? Tudo isso a gente vai buscando dicas para facilitar na hora do cliente decidir. Decoração, além de a pessoa ter que ter dinheiro de fato para pagar, a pessoa tem que ter um manual de instrução, porque é muita coisa. É muita informação, é muito detalhe para compor. Por exemplo, simples. Uma cama, você vai montar seu quarto e você precisa comprar um colchão para colocar na cama, mas quando você chega na loja já não é tão simples assim. Porque a senhora quer solteiro? Quer cama de solteirão? Qual o tamanho? Casal? Com queen, cabeceira king, ou sem cabeceira? Super king. Ou seja, o tamanho da cama já virou um problema. Era apenas uma cama, um colchão para dormir. Exato. É cama box, é cabeceira, é ortopédica, quer que tenha gaveta, quer que levante para ter espaço embaixo. Tem uma série de decisões a serem tomadas aí nessa escolha. E aí, mais uma vez, o tamanho a dimensão ali, da medida do colchão, da cama, quando você for comprar, por exemplo, cama box, precisa planejar primeiro, porque precisa caber no espaço. Não adianta você colocar uma cama gigante, porque você acha aquilo ali fantástico e você não consegue nem se deslocar ali no quarto. Muitas vezes não consegue nem abrir a porta do armário. É importante prestar atenção nas medidas, com certeza. Um dos itens mais importantes na hora de planejar um espaço é ficar atento às medidas. Ai, vi essa mesa, amei, linda, quero na minha casa. Se a medida não couber, não tem jeito. E tem que ter a medida, inclusive, para chegar. Por exemplo, a pessoa mora num apartamento, mas será que aquele tamanho, aquela dimensão vai conseguir, as pessoas vão conseguir levar, seja pelo elevador ou seja pela escada? Porque também tem essa limitação. Sim, também. Inclusive, a maioria dos sofás hoje são até desmontáveis, né? A mesa também já pensando nisso, em fazer a mudança utilizando escada ou elevador. Mas tem muita coisa que pode acontecer, por exemplo, de ter que içar. E aí o içamento já é um valor a mais. Ou seja, comprou mais em conta. Mas tem o frete, o içamento, já não compensa. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Você falou agora frete. A pessoa foi lá no Home Bazar, escolheu uma mesa, um sofá, enfim. Como é que faz esse transporte? Como é que é feito isso? Nós organizamos no Home Bazar o frete, acompanhamos, o cliente não precisa se preocupar. Mas o valor a ser pago é sempre pelo comprador. Então, quem compra, eu já vejo o endereço de onde está o móvel, para onde vai o móvel e já passo o valor do frete para o cliente. Ou seja, não tem aquela surpresa, dizer assim, olha, eu comprei, mas achei que ia chegar na minha casa, não. Isso já é pactuado de forma antecipada. Isso, pactuado, negociado, mas o Home Bazar, quem cuida dessa logística, né? Tanto de ligar para o frete, negociar, marcar horário e acompanhar, receber, tudo isso. Porque é o que toma tempo, que as pessoas têm menos disponibilidade. De fato, essa parte aí, muitas vezes a pessoa não conhece quem faz o transporte, por exemplo, de imóveis mais delicados ou, por exemplo, laca.
Para você transportar uma laca, você compra um móvel, se você não fizer o transporte adequado, ela chegou arranhada, né? Acaba chegando com um defeito e aí... tem que proteger. Compromete. Tem que ser o transporte, tem que ter muito cuidado também com essa questão do transporte. Tem que proteger o mobiliário, de qualquer senão jeito, eu vou colocar mal no carro. Pode danificar. Tem que ter cuidado, tem que ter uma proteção para auxiliar nesse transporte. Tem pessoas que não querem se desfazer por algum motivo daquela mesa, daquela cadeira, mas quer dar uma nova cara. Também tem dicas. Tem dicas e, inclusive, o Home Bazar presta consultoria nesse sentido. Então, a gente também vai na casa do cliente, a gente auxilia, por exemplo, minha geladeira é branca, não quero mudar. A gente já deu algumas dicas de adesivos, de pinturas automotivas que podem ser feitas, tanto na geladeira quanto nos demais eletrodomésticos, que fica um visual bacana, fica um visual moderno, interessante. O próprio sofá ou as cadeiras, pode trocar o estofado. Móveis antigos, pode dar uma pátina, pode trocar o puxador. Mesma coisa para guarda-roupa, armário, pode adesivar. Tem uma série de coisas que dá para fazer com um móvel mais antigo, que já não está com uma aparência tão legal, para dar uma cara nova nesse mobiliário sem precisar trocar. Realmente aproveitar o que tem e melhorar a cara dele. E aí, mais uma vez, para a gente reforçar, quem quiser colocar algum item à venda, como é que deve proceder, se pode mandar ali uma mensagem pelo Facebook, qual o telefone de contato? Isso, o telefone de contato é 079-98111-1734. E o Home Bazar, o Instagram é @homebazaraju, tudo junto. Só entrar lá, seguir a gente, entrar em contato. Basta mandar foto por WhatsApp e mais ou menos a medida. Se não souber, não conseguir medir, não souber por algum motivo, não conseguir tirar foto, a gente vai até a casa do cliente, tira foto, assessora, faz assessoria com relação a isso e ajuda o cliente na hora de vender. Você precisa encontrar no móvel que tem um valor intermediário, a gente não está falando nem de móveis populares e também nem de móveis que se compra na loja, móveis muito mais caros. A gente está falando de móveis seminovos, que são aqueles móveis usados, a pessoa comprou, como a gente já explicou aí durante todo o programa, mas vai depender muito aí desse encaixe. É um brinquedinho Lego essa história. É um brinquedo Lego, é arrumar o vendedor e o comprador que estejam interessados naqueles produtos, mas sempre tem. Sempre tem, então, para você que ou se mudou ou quer trocar a decoração, vale a pena conferir Home Bazar Aju no Instagram, Home Bazar no Facebook. Mais uma vez o telefone? 98111-1734. Samara, muito obrigada, assim, parabéns pela iniciativa, porque eu acho que muita gente precisava dessa forcinha aí, porque acho que não são poucas as pessoas que querem trocar a decoração e não sabem o que fazer com aquele móvel que elas já têm em casa. Liga pra gente, a gente ajuda. Então, muito obrigada mais uma vez. Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário aqui na sua TV APRP, a partir das 13h30. Eu espero você e já sabe, né? Quer conferir novamente essas dicas? Quer conferir o que a gente falou aqui, como encontrar esses móveis, o que já está à venda, o que já está em exposição? Vai lá no YouTube, procura lá a Fundação APRP, vai na playlist do Utilidade Pública e confere mais uma vez as dicas da arquiteta Samara Silva. Até amanhã.